Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e continuando a falar sobre reações de oxirredução. Vamos relembrar que são reações de oxirredução, tá? Que são reações que envolvem perda e ganho de elétrons, em que uma espécie química doa elétrons para outra, ou seja, essa espécie que doa elétrons sofre uma oxidação e aqui recebe elétrons, sofre uma redução. Para entendermos esse tipo de reação, nós tivemos que estudar também o que é o número de oxidação. Tá? Que o número de oxidação é o número, a carga que aquele átomo possui em uma determinada molécula ou num composto iônico, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, e aí eu ensinei como é que se calcula, né, essa carga, lembrando que alguns átomos, como oxigênio e hidrogênio, sempre vão ter um NOx fixo, independente do composto, com algumas, no caso do oxigênio e do hidrogênio, com algumas exceções. E nós temos também metais alcalinos, que sempre vão ter o mesmo NOx, que é mais 1. Metais alcalinos terrosos, que sempre vão ter NOx mais 2. Halogênios, que sempre vão ter NOx menos 1. E com isso a gente consegue calcular o número de oxidação de outros elementos que estão ali naquela molécula. Lembrando também que nós falamos do número de oxidação, que é o NOx. O número de oxidação ele nos ajuda a entender, né, como esses elétrons estão distribuídos entre os átomos que participam de um composto iônico ou de uma molécula. Né? Dá a entender como é que é a carga daquele átomo num composto iônico e qual é a carga de um átomo numa molécula. Tá? A carga parcial, no caso. Lembrando que alguns deles vão ter cargas fixas e que isso permite que a gente calcule a carga dos outros átomos nas moléculas. Tá? Isso a gente já viu na outra aula. E lembrando também que substâncias simples têm cada átomo vai ter NOx zero. Lembramos também, começamos a estudar o balanceamento das equações das reações de oxirredução. Lembrando que, no caso das cargas, né, já que há uma mudança de cargas, a gente aprendeu que para balancear uma equação, o número de átomos como reagentes tem que ser igual ao número de átomos como produtos. Né? Já o número de elétrons transferidos e recebidos também tem que ser iguais. Tá? E é através desse balanceamento dessas equações que a gente faz, a gente utiliza, né, essa quantidade que tem que ser igual de elétrons transmitidos e recebidos para balancear equações de oxirredução. Tá? Aqui no caso nós temos o alumínio passando de 0 para mais 3. Como aqui só tem um átomo de alumínio, o delta NOx, ou seja, a variação de oxidação é 3. Tá? Cobre passando de mais 2 para 0. O delta NOx dele é 2. Tá? Então a gente troca. Já que o delta NOx dele é 2, o 2 vai aqui para o alumínio. Tá? E o 3 vai aqui para o cobre. E aí o restante a gente balanceia da forma que a gente tem aprendido. E para balancearmos essas equações de oxirredução, vamos usar o método das variações globais, que segue esse roteirinho aqui. Primeiro, determina-se o número de oxidação de todos os elementos participantes da reação. Tá? Na verdade, precisa de todos. O objetivo disso é encontrar quem está se oxidando e quem está reduzindo. Tá? Determinando isso,
a gente consegue verificar a variação total do NOx, ou seja, a variação de NOx do elemento oxidado e do elemento que foi reduzido. Tá? Inverte-se os valores de delta. Inverter vamos transformar esses valores de delta em índices, tá? Que a gente vai colocar ali na equação. E essa inversão deve ocorrer no membro que tiver a maior quantidade de átomos que sofre oxirredução. Vamos imaginar, por exemplo, o cloro. Nós temos ali o cloro 0 e depois no outro tem lá uma fórmula que tem 2 cloros. Então vamos escolher a que tem 2 cloros. Tá? Se nos dois lados tiver o mesmo número de átomos sofrendo oxirredução, inverte-se no membro que possuir mais espécies químicas diferentes. Tá? E por último, determinação dos demais coeficientes por aquele método das tentativas. Falando assim fica confuso. Vai ficar melhor quando a gente vê exemplos, que é o que nós vamos ver agora. Primeiro vamos resolver esse exercício 1 aqui, que não é de balanceamento. Tá? No processo de obtenção do aço ocorre a reação representada por... E aí pergunta qual elemento sofre redução, qual elemento sofre oxidação, qual substância é um agente redutor e qual substância é um agente oxidante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de oxidação das espécies que estão sofrendo oxirredução aqui. O oxigênio, a gente já viu, ele não vai alterar o número de oxidação dele. E ele não está aqui em formato de substância simples. Certo? Se ele tivesse em formato de substância simples, ele teria um NOx 0. Então, todo o NOx aqui do oxigênio é menos 2. Então, essa diferença de NOx só pode estar entre o ferro e o carbono. Então, vamos calcular o NOx de cada um deles. Tá? Começando calculando o NOx do ferro, tá? Nesse composto aqui, Fe2O3. O NOx do oxigênio é menos 2, o NOx do ferro é o que a gente quer saber. São 2 ferros e 3 oxigênios. Tá? Então fica 2 NOx do ferro mais 3 NOx do oxigênio igual a 0. O NOx do oxigênio a gente conhece, é menos 2, então fica 2 NOx do ferro mais 3 vezes menos 2 igual a 0. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que o NOx do ferro é igual a mais 3. Agora a gente precisa calcular o NOx do carbono no CO e no CO2. Tá? O NOx do ferro, ele sozinho aqui, não precisa calcular porque é 0. Foi conforme a gente já tinha visto anteriormente. Então vamos calcular o NOx do carbono, tá? Primeiro no CO, de novo sabendo que o NOx do oxigênio é menos 2 e o NOx do carbono a gente não sabe. Então, montando a equação, como só tem um carbono e um oxigênio, NOx do carbono mais NOx do oxigênio igual a 0. NOx do carbono menos 2 igual a 0. NOx do carbono aqui no CO é mais 2. Vamos agora calcular o NOx do carbono no CO2. Agora a gente tem um carbono e 2 oxigênios. Então fica NOx do carbono mais 2 vezes o NOx do oxigênio igual a 0. Substituindo, fica NOx do carbono mais 2 vezes menos 2 igual a 0. NOx do carbono menos 4 igual a 0. NOx do carbono igual a mais 4. Agora a gente já conhece o NOx do ferro, NOx do carbono, né, nas duas substâncias, e a gente pode verificar aqui. Colocando aqui na equação, o que nós temos? O NOx do ferro ele passa de mais 3 para 0, ou seja, ele diminuiu o NOx dele, então ele sofreu uma redução. Então, qual elemento sofre redução? É o ferro. E o
carbono, né, ele está passando de +2 para +4. O NOx dele aumentou, então ele está sofrendo uma oxidação. E qual substância é o agente redutor? Aí a gente inverte. O agente redutor é aquele que sofre oxidação. Quem sofre oxidação aqui é o carbono, tá? Então, a substância que é o agente redutor é o CO. A substância que é o agente oxidante é o Fe2O3, porque o ferro dele está sofrendo redução, está passando de +3 para 0. Então é isso, gente. Então, nesse exercício 2, a gente vai pegar aquela mesma equação química do exercício anterior e vamos balancear ela usando o método redox. Então, nós temos aqui as variações de número de oxidação. O ferro passa de +3 para +0, o carbono passa de +2 para +4, conforme nós calculamos no exercício anterior. A primeira coisa é calcular o delta NOx, ou seja, a variação de NOx de cada elemento desse que está sofrendo oxirredução. O ferro está passando de +3 para 0, então o delta NOx dele é 3. Né? O carbono está passando de +2 para +4, está tendo uma variação de NOx aqui de 2. Repare que eu não me preocupo com o sinal, né? Ele está passando +2 para +4, em vez de eu fazer, o que me interessa é o valor positivo. Agora, feito isso, segundo é multiplicar o delta NOx pelo número máximo de elétrons, pelo número máximo de átomos, perdão. Então, o carbono, nós temos um carbono aqui, tá? Então o número máximo é 1. Já o ferro, nós temos um aqui, mas nós temos 2. Então nós temos que multiplicar a variação de NOx do ferro por 2. Então nós temos 6 e nós temos 2 aqui do carbono. E aí vamos para o terceiro, que é inverter esse delta, né? Os coeficientes vão ser os valores de delta NOx invertido do lado que contém o maior número de átomos que sofrem oxirredução. Bom, o lado que contém o maior número de átomos, os átomos que sofrem oxirredução são ferro e carbono. Aqui nós temos um carbono e um ferro, 2. Aqui nós temos 2 e 3. Então a gente vai inverter, tá? Aqui a equação. Então nós temos 6 do ferro que vai para cá e temos 2 do carbono que vai para cá. E aí, o restante dos coeficientes a gente encontra pelo método das tentativas. Ora, quantos ferros nós temos aqui? 2 vezes 2, 4. Então, tem que ter 4 ferros aqui. E 6 carbono, 6 carbono. O oxigênio, 3 vezes 2, 6. Com mais 6, 12. 2 vezes 6, 12. Então, está tudo balanceado. Vamos resolver mais um exercício para balancear a equação usando esse método redox. Bom, temos aqui o fósforo reagindo com cloro, formando PCl2. Primeiro, vamos ver aqui os números de oxidação. O fósforo ele passa de 0 para +2. O cloro ele passa de 0 para -1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a variação de NOx de cada um deles. Do fósforo, passou de 0 para +2 é 2. Do cloro, passou de 0 para -1 é 1. Agora, a gente multiplica esse delta NOx pelo número máximo de elétrons. No caso do fósforo, são 4 átomos aqui. Então, são 4 vezes 2, 8. No caso do cloro, são 2. 2 dos dois lados. Então,
são 2 vezes delta NOx do cloro, 2. E terceiro, vamos achar os coeficientes invertendo os delta NOx. Ou seja, se delta NOx do fósforo 8, ele vai para o cloro, tá? E o delta NOx do cloro, que são 2, vai aqui para o fósforo. E esse outro 8 aqui que eu coloquei foi pelo método das tentativas, já que tem 2 e 8 aqui. Eu tenho 8 fósforos, vou ter que ter 8 fósforos aqui. E vamos ver se está tudo certo. 8 cloros, quer dizer, 16 cloros, 16 cloros. Está balanceado. Vamos resolver esse exercício 4 aqui. Ele pede para ajustar por oxirredução os coeficientes dessa reação aqui. Tá? Então, para a gente ajustar por oxirredução, a gente tem que ver quais são as espécies que estão se oxidando, estão se reduzindo. Bom, de cara aqui a gente tem hidrogênio que continua na forma de composto aqui, então o hidrogênio não muda, nem o oxigênio. O que muda é cobre, né? Ele está passando, ele está aqui em 0 e aqui ele está num composto. E o que deve mudar também é o enxofre. Repare que nós temos 2 compostos com enxofre aqui, CuSO4 e SO2. Repare que esse composto aqui, SO4, ou seja, um sulfato, ele é igual aqui nos dois. Então, o que deve mudar é esse composto aqui, SO2. Então, o que muda é, nós temos H2SO4, passando de mais 6 para mais 4, e o cobre passando de 0 para mais 2. Então, agora a gente sabe que é o enxofre e o cobre que tem mudanças de número de oxidação. Então, o que a gente vai calcular agora é o delta NOx, a diferença de número de oxidação deles. Do enxofre, ele está passando de mais 6 para mais 4, então a diferença é 2. Do cobre, está passando de 0 para mais 2, também é 2. Então, e repare que ambos os casos, eu só tenho um enxofre e um enxofre aqui, um cobre e um cobre. Então agora é hora da gente inverter. Esse 2 aqui vai virar coeficiente de um e o 2 aqui vai virar o coeficiente do outro. Só que eu vou botar qual? Aqui, à esquerda ou à direita? Os dois têm o mesmo número de átomos. Eu tenho o mesmo número de átomos de enxofre na esquerda e na direita. Eu tenho o mesmo número de átomos de cobre na esquerda e na direita. Ora, eu vou escolher, aqui, já que tem esse empate, eu vou escolher as que tem o lado que tem o maior número de espécies químicas. O lado que tem o maior número de espécies químicas é o lado dos produtos. Temos 3 espécies químicas aqui, CuSO4, SO2 e H2O. Aqui nós só temos 2, H2SO4 e cobre. Então, eu vou colocar no cobre que está do lado dos produtos e no enxofre que está do lado dos produtos também. Beleza, então os dois já ficaram aqui com os coeficientes. Agora só falta calcular os outros pelo método das tentativas, né? Já que a gente tem 2 cobres, então vamos ter 2 cobres aqui. Enxofre, nós temos 2 enxofres aqui no CuSO4 e temos 2 aqui, temos 4 enxofres. Então, a gente bota o coeficiente 4 aqui para ficar 4 enxofres. E agora nós temos 8 hidrogênios. Então, só tem hidrogênio aqui na molécula de água, a gente bota um 4 aqui para ficar 8 também.
Vamos ver se o número de oxigênios está igual. 4 vezes 4, 16, do lado dos reagentes. Então aqui no lado dos produtos vamos ter 4 vezes 2, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Está igual. Só que o que acontece? Esses coeficientes, se a gente somar todos eles, a gente não vai obter nenhum valor aqui. Por quê? Porque repare o seguinte, todos os coeficientes aqui são múltiplos de 2. Então ele não está na forma mínima, não está naquela estequiometria mínima que a gente deseja. Já que todos eles são múltiplos de 2, a gente pode dividir tudo por 2. A gente divide todos os coeficientes por 2 e a gente obtém os valores mínimos. Fica 2H2SO4 mais cobre, mais CuSO4 mais SO2 mais 2H2O. Repare, aí você pode perguntar, será que eles estão balanceados? É só fazer as contas. Agora nós temos 2 enxofres. Como reagente, vamos ter 2 enxofres como produtos. Temos um cobre. Temos só um cobre aqui. Temos 4 hidrogênios. 4 hidrogênios aqui na molécula da água. E temos 8 oxigênios. 4 aqui, mais 2 do SO2, 6. Mais 2 aqui da água, 7 e 8. Então, ele está balanceado e a soma dos coeficientes fica 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 6, 7. Então é letra D de dado. Bom, gente, então essas são as reações redox, tá? E a mudança, né, de elétrons que uma espécie doa para outra. Com isso, a gente entra no estudo da eletroquímica, que é a parte da química que estuda exatamente a utilização dessa transferência de elétrons, dessas reações de oxirredução, para produzir correntes elétricas. E a gente pode fazer o oposto, a gente pode passar uma corrente numa solução e produzir uma dessas reações de oxirredução. Daí existe a diferença. Pilhas e baterias são dispositivos nos quais essa reação de oxirredução ocorre espontaneamente e produz uma corrente elétrica. Ou seja, são dispositivos que a gente aproveita esse tipo de reação para utilizar uma corrente elétrica, produzir energia elétrica. E a eletrólise é o processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de oxirredução, ou seja, é o oposto. Basta imaginar que, por exemplo, que as baterias celulares elas têm as duas funções. Ela funciona como bateria, quando eu estou usando o celular, e funciona também como eletrólise, quando eu boto ela para carregar. Ali eu estou colocando uma reação, eu estou fazendo uma corrente passar nela para produzir uma reação inversa para que a bateria volte a ficar carregada novamente. Tá? Começando a falar sobre pilhas, vamos começar a falar sobre a pilha de Daniell. Há muito tempo já se conhecia uma reação de oxirredução que é a do zinco com cobre. Aqui nós temos uma solução de zinco, temos um metal zinco, né? Um bastão de zinco, mergulhado num recipiente que tem uma solução de cobre, que está em solução aqui, pode ser um sulfato de cobre, né? E com o passar do tempo, o que se descobre? Que o zinco ele começa a perder massa, esse eletrodo de zinco começa a perder massa e começa a ser depositado aqui, ó, no fundo,
começa a surgir um depósito aqui no fundo de cobre. Então, o que acontece aqui? Qual é a reação que está acontecendo? É o que eu mostro aqui, ó. Zinco no estado sólido, ele reage com cobre e ele perde 2 elétrons, passa a ser zinco 2+, e ele passa para o estado aquoso. Já o cobre acontece o oposto, ele recebe esses 2 elétrons do zinco e ele passa de 2+ para 0 e ele passa para o estado sólido. Tá? Ele fica como cobre metálico e começa a ser depositado aqui no fundo. Ora, isso aqui é o que a gente acabou de ver de reações de oxirredução. O zinco está sofrendo uma oxidação, ele está perdendo elétrons, a carga dele está aumentando e o cobre está sofrendo uma redução, a carga dele está diminuindo, está passando de +2 para 0. A gente pode pegar essa reação aqui espontânea e dividir entre duas. Tá? A primeira do zinco passando de 2+ e perdendo 2 elétrons. Tá? E esses 2 elétrons depois migrando para o cobre e o cobre sofrendo redução. Tá? Então o que o Daniel fez? Né? Ele estudou um meio de poder aproveitar essas transferências de elétrons aqui. Ele acabou criando uma chamada pilha de Daniel. Em 1836 ele dividiu aquilo ali em 2 celas eletrolíticas, né, colocando em 2 partes. Então o que ele fez? Nessa cuba aqui, ele tem a solução de cobre, tá? E aqui ele tem uma solução de zinco. E uniu os 2 bastões por um fio, tá? Para poder passar uma corrente elétrica. E o que a gente viu com o passar dos tempos foi o seguinte: o zinco, o elétron passa do zinco para o cobre, como a gente está vendo aqui, tá? E ele sofre oxidação, ou seja, íons zinco metálico se transforma em zinco 2+ e passa aqui para a solução. E o cobre, que está recebendo elétrons, acontece o contrário. Esse cobre que está na solução aqui, ele vai receber esses elétrons, vai passar de cobre 2+ para 0, e depois, com o passar do tempo, ele vai sendo depositado aqui. E com isso formou-se uma pilha, né? Com essa ligação aqui, a gente pode acender uma lâmpada, pode movimentar um motor elétrico, enfim. E temos também aqui uma ponte salina, tá? Já que a solução ela tem que manter uma neutralidade. E, por exemplo, uma solução aqui, sulfato de cobre. Eu tenho sulfato que tem carga negativa e cobre positivo. Já que o cobre está recebendo elétrons e está passando para 0, né, eu tenho que ter uma ponte salina aqui para migrar outros íons, né, íons positivos, para poder repor aqui. O mesmo acontece na outra cuba. Então, com isso, nós temos uma pilha, tá? E a pilha é um meio de aproveitar aquela outra reação que acontecia aqui espontaneamente e aproveitar esses elétrons que estão sendo transmitidos do zinco para o cobre. A cuba em que acontece a oxidação recebe um nome, chama-se anodo, e a cuba em que acontece a redução tem o nome de catodo. Então os elétrons eles fluem do anodo para o catodo. Então, após um certo tempo de funcionamento, a pilha vai apresentar o seguinte aspecto: no lado do cobre ele vai ficar mais espesso, e no lado do anodo, aqui no lado do zinco, ele vai sendo corroído, conforme eu havia falado. Por quê? O que acontece no eletrodo do cobre?
No eletrodo do cobre, acontece essa reação aqui. O cobre 2+, que está em solução aquoso, ele vai receber 2 elétrons e vai passar a ser cobre metálico. E ele vai ficar no estado sólido, e ele vai passar, e ele vai sendo depositado aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu mostro, ó. Aqui eu tenho aqui nós temos os 2 elétrons chegando aqui e o cobre sendo depositado. Já no eletrodo onde tem o zinco, o que acontece? O zinco ele está no estado sólido, na forma aqui de lâmina, ele vai perder 2 elétrons e ele no formato de íon ele vai passar para a solução. Por isso que ele vai sendo corroído. Isso inclusive é o princípio da corrosão, tá? Que acontece com substâncias metálicas. Mas isso é outra história. Então esse é o funcionamento da pilha. Então a pilha no lado do anodo, em que os elétrons estão migrando, o eletrodo ele vai perdendo massa para a solução, e no lado do cátodo ele vai ganhando massa. Igual como acontece lá naquela lâmina, naquele primeiro slide aqui que eu mostrei, ó. O zinco ele vai passando para a solução e o cobre vai sendo depositado aqui no fundo. Então, temos esse exercício 5 aqui, em que nós temos aqui uma pilha montada e tem 3 perguntas. A primeira, o eletrodo B está sofrendo uma oxidação ou uma redução? Bom, nós aprendemos que oxidação é quando o NOx de um elemento ele aumenta. Se ele aumenta, ele fica mais positivo, significa o quê? Que ele está ganhando ou que ele está perdendo elétrons? Que ele está perdendo elétrons, pois o elétron tem carga negativa. Então, a letra B, a primeira questão, ele está sofrendo uma oxidação, porque pela figura ele está perdendo elétrons. Os elétrons estão migrando de B para A. O eletrodo B é denominado cátodo ou anodo. A gente aprendeu também que o anodo é que doa elétrons, é o que sofre oxidação. Então, ele é o anodo. E o eletrodo B é o polo positivo ou negativo. Bom, por convenção, a gente sabe que o anodo é que tem o polo negativo. Vamos para outro assunto, que é outro assunto dentro do que a gente está estudando, que é o potencial de oxidação e redução. Nós vimos aí nessa pilha de Daniel que o zinco ele sofre oxidação e o cobre sofre redução. O zinco, em qualquer reação química, ele vai sempre sofrer oxidação. No caso do cobre, ele sofreu oxidação, mas no caso de ele reagindo com outro metal, uma reação de redução, ele pode de repente, em vez de sofrer oxidação, pode sofrer redução. Como é que a gente sabe de antemão se um metal ele vai sofrer oxidação ou redução de acordo com quem ele está reagindo? Uma forma da gente saber isso é verificar o chamado potencial, que pode ser de oxidação ou de redução. Potencial, no caso, vai ser um número que vai indicar essa tendência. Então, o que acontece? Nós vamos ter o potencial de redução do cobre, temos o potencial de redução do zinco e em mãos desses números, como a gente vai saber quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução? Quem tiver o maior potencial de redução é que vai sofrer redução.
Então é assim que funciona. Então aqui nós temos cobre sofrendo redução. Isso acontece porque o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do zinco. Então, gente, conforme eu falei no slide anterior, a gente tem o potencial de cada elemento químico e a gente tem o potencial de redução de cada um deles, que é um número. Então, se eu tenho dois metais, por exemplo, em contato um com o outro, como eu vou saber quem vai se oxidar e quem vai se reduzir? Através desses potenciais. Tá? Quem tiver o maior potencial de redução é o que vai se reduzir. Quem tiver o maior potencial de oxidação é o que vai se oxidar. Repare que esses potenciais de redução de oxidação, na verdade, eles são o mesmo número. Por exemplo, eu tenho um potencial lá de redução do zinco. Esse potencial de redução, ele tem um número lá, se eu não me engano, é 0,76. O potencial de oxidação dele também é 0,76, só que ele vai ter o valor negativo, é menos 0,76, só muda o sinal. Tá? E como é que esses potenciais eles são medidos? Eles são medidos criando sempre várias pilhas e medindo através de um voltímetro. Né? E eles são medidos com o potencial padrão do hidrogênio. Ou seja, cria-se um eletrodo de hidrogênio e um eletrodo lá do metal que eu quero medir o potencial dele. Tá? Aí você pergunta assim, mas hidrogênio é um gás, como é que vai ter um eletrodo dele? Tem. Tá? É um esquema que o gás é borbulhado ali, eu não vou colocar não para não confundir mais ainda a cabeça de vocês. Então, esse eletrodo do hidrogênio, por convenção, atribui-se que o valor dele é 0. E o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, eu quero medir o potencial do zinco. Né, o potencial aqui de redução do zinco. Aí eu monto lá aquela pilha, tá? Um lado vou ter o eletrodo de zinco, do outro o eletrodo do hidrogênio, e aí temos lá as reações. Tá? Aí eu vejo que o zinco ele perdeu elétrons e os elétrons migraram para o hidrogênio, ou seja, o zinco sofreu oxidação e o hidrogênio sofreu redução. Tá? Juntando-se as duas equações, temos a equação global aqui, e aí eu vou medindo o potencial lá dele. Né? Como o potencial do hidrogênio é 0, a soma dos dois vai dar apenas o potencial do zinco, que é menos 0,76 volts. Então, temos aqui o potencial do zinco. E nisso, faz-se isso com todos os elementos, e aí a gente tem uma tabela com esses valores numéricos para cada elemento químico. E, finalmente, nós temos aqui a tabela de potenciais de redução. Isso aqui são os valores, tá, que foram descobertos experimentalmente. Repare que o do hidrogênio é 0. E aquele que tiver o maior potencial de redução é que, em contato com o outro, é que vai se reduzir. Por exemplo, zinco com cobre. Cobre 2+. Aqui, ó. É 0,34. Então, o cobre, em contato com o zinco, ele que vai se reduzir, porque o do zinco é menos 0,76, o do cobre é 0,34, aquilo que a gente tinha visto. Né? O zinco se oxida. Só que se o zinco tiver em contato, por exemplo, com o alumínio mais 3, o zinco é que vai se reduzir, porque o potencial de redução do zinco é maior do que o do alumínio. Tá?
Isso depois a gente vai ver com mais calma. Bom, vou terminar a aula por aqui. Uma boa semana para todos.